Derrotismo masculino. Uma espécie de dependência do fato de se sentir mal, o fato de se sentir derrotado. Existem homens, é claro que não são todos, que têm uma dependência quase que química sobre o sentimento negativo, se sentir derrotado, se sentir mal, o fracasso, a derrota, o vitimismo, e hoje nós vamos falar sobre isso. Talvez tu seja um desses caras, se coloque na situação de vítima o tempo todo e tenha a sensação de que tua vida inteira seja uma grande derrota. E não importa o que tu faça, quanto esforço tenha, tudo vai acabar em derrota, em fracasso e vai dar ruim. Te gerando um ciclo de negatividade, porém é esse ciclo que te faz se sentir importante. E não há o que tu possa fazer, não há um esforço maior que vida que vai quebrar esse ciclo, a não ser entender o que eu vou te falar nesse vídeo. E tu vai curar isso através de um simples entendimento, de uma simples teoria, que tu vai trazer para a prática, obviamente, sobre como você funciona. Deixa um ecopínito aqui, por gentileza. Hoje falo da cidade de Canela, Serra Gaúcha. Eu confesso que para gravar vídeos eu procuro lugares que me causam inspiração. Esse aqui não é um deles. Estou aqui nas ruínas do cassino, um cassino abandonado, que a construção foi abandonada na metade e formou umas ruínas. De longe, de fora, ele parecia bonito, mas por dentro ele é feio. É um lugar que me causa uma má vibração. Tu acredita nesses negócios de energia? Eu também não acreditava, mas quando tu começa a sentir elas, aí é foda. Aqui é um lugar de coisa ruim, né? Que pessoas vêm para fazer coisa ruim. Tipo, você vê camisinha no chão, lixo, enfim. Mas talvez seja o lugar ideal para falar sobre o derrotismo masculino. Talvez a absorção dessa energia de derrota, talvez deixe o vídeo um pouco mais interessante. Deixe um ecopínito aqui. É um tanto quanto absurdo afirmar que existem homens que são completamente viciados em perder, que são completamente viciados na derrota, no fracasso, especificamente no sentimento que aquilo causa. E esses são homens, se a gente se aprofundar um pouco mais na infância desses caras, são homens que tiveram uma criação talvez desnaturada, talvez um pai que não dava aprovação para o filho, aquele pai que não falava, cara, parabéns, um pai ausente, ou uma mãe que deu pouco amor para o filho, gerou um filho, um homem no futuro que se sente importante através do fracasso. Vamos entender que todos temos um ego, e esse ego tem mecanismos diversos, na verdade, que fazem com que servem para que a gente se sinta importante. Nem todo ego, mecanismo do ego, ele é atrelado a você ser de fato importante para o mundo, a você se engrandecer. Às vezes a pessoa é fraca, incompetente, ou está num ciclo de derrota, que ela não consegue usar o ego para se sentir importante porque não acontece nenhuma vitória na vida dela. Não há nenhuma conquista, não há nenhum mérito, mas para que essa pessoa não caia numa situação ainda pior, o ego cria um mecanismo de fazer com que essa pessoa se sinta importante de um jeito diferente. E esse jeito diferente é simplesmente se sentir importante através do fracasso. E isso que dá nome ao termo vitimismo, que muitas pessoas conhecem. Muitas pessoas já ouviram falar desse nome, obviamente. E isso faz com que os homens tenham algumas ações para que se execute esse mecanismo. Então entenda, de maneira bem clara aqui, o mecanismo do ego, quando você é um homem fraco, ele opera no negativo, com o objetivo de fazer com que tu se sinta importante. Não para o mundo, mas para si mesmo. Para entender que tu não é um zero à esquerda e tu se sente importante. E as ferramentas que ele usa são essas emoções negativas. Então tu se torna um homem que reclama muito, um homem que agride energeticamente, emocionalmente as pessoas. Por exemplo, um homem que reclama muito de mulher, talvez ele seja um homem em que ele se satisfaça no fracasso. Então ele usa o fracasso e a derrota de alguma forma para se satisfazer. E ele usa a sua dor, a dor dele, para fingir
que ele é importante. Então, imagina dois homens conversando. O homem conta de algum problema que ele passou no seu casamento. Ele diz assim, o homem número 1 diz assim, cara, lá em casa as coisas estão complicadas. Eu tô brigando com a minha mulher, a gente tá pensando em se separar. Aí o homem número 2, e esse é o vitimista, ele diz assim, cara, e eu? Que nem mulher eu tenho. Que há 5, 6 anos atrás eu fui deixado de lado por uma mulher que eu amava, ela destruiu minha vida, ela roubou os meus bens, se passaram 5 anos e esse rancor, ele foi aumentando. Eu tô numa situação bem pior do que você. Essa lógica de pegar a própria dor, expor para o outro, como se essa dor fosse maior do que a dor do outro, e talvez seja, mas aumentando a dor, mostrando, provando para os outros, cara, a minha dor é maior do que a tua. Fica quieto aí, eu sou mais importante do que você, porque eu sofri mais. A minha dor é maior do que a sua. Isso é um ato de se sentir importante. É uma tentativa falha e burra que esse cara tem de se sentir importante do mundo, sabe? De mostrar para o mundo, eu existo. Mesmo que na dor, são pessoas que estão sofrendo, são pessoas que estão enfraquecidas, elas precisam de ajuda. Mas tu entendeu a lógica, né? Que as pessoas utilizam da própria dor para mostrar para o mundo que são importantes. É como se elas expusessem seus sofrimentos, dores, fracassos, derrotas, rancores, ressentimentos, para serem validadas pelo outro. Você não tem nenhuma grandeza para mostrar para o mundo, então você mostra as suas dores, porque de certa forma, lá no fundo, talvez pelo outro você seja visto como um guerreiro, afinal você é um sofredor. Aí você pode pegar aqueles caras que são viciados em expor as suas derrotas, viciados em olhar as coisas pelo lado negativo, viciados em reclamar de mulher, mas não só isso, né? Viciados em reclamar do governo, reclamar de dinheiro, reclamar da vida. Tudo para eles é visto por um ponto de vista negativo, tudo para eles é entendido como no que eu posso transformar essa situação em uma reclamação para que assim eu seja mais sofredor. E isso é altamente tóxico para a vida dessa pessoa. Eu sei que tu conhece pessoas assim, talvez tu seja uma delas. Agora, pasmem, sabe o que é pior? Sabe o que é pior, cara? É que toda vez que um cara, ou uma mulher também, né? Uma pessoa faz isso, uma pessoa que reclama faz isso, desperta nela dopamina. Cara. Ou seja, cada vez que uma reclamação é feita, ela libera uma dopamina, como se ela estivesse tirando uma carga ruim, um peso ruim de dentro dela, e aquilo causasse, de certa forma, uma espécie de alívio. E esse alívio gera uma dopamina. Vou fazer um parênteses aqui. Pessoas mais idosas, né, aquelas pessoas idosas que são mais infelizes, né, que de repente uma mulher, por exemplo, uma mulher idosa, lá pelos seus 60, 70 anos, que teve um homem ausente, e aí é nesse ponto da vida que elas sentem muita falta do masculino, porque não tem um homem para arrumar a privada quando ela estraga, para trocar o chuveiro. Elas estão idosas. Essas pessoas se tornam pessoas amarguradas. E elas são exatamente o que eu estou falando aqui. Se realizam no fracasso, na reclamação e no vitimismo. Dá para se dizer que é tóxico, mas é comum que as pessoas idosas sejam assim. Só que hoje se percebe homens novos, jovens, sendo assim. E isso é o derrotismo masculino. O ato de reclamar, de olhar as coisas pelo negativo, de expor as suas derrotas e fracassos, de ser rancoroso com as coisas, mas não para ir lá e consertar, ou usar isso de motivação para tu mudar, mas simplesmente pelo ato de colocar para fora o rancor e liberar uma dopamina com isso. É lamentável. A autopiedade masculina, ela é um sentimento bem complexo que remonta à sua infância, né? Que é o mesmo que, o equivalente às mulheres terem um bebê reborn, né? Eu já falei aqui disso no canal. De usar de uma criança para cuidar dessa criança de plástico, como se estivesse fazendo uma terapia cuidando da sua criança interior, porque não foi cuidado o suficiente na infância, não recebeu amor o suficiente na infância. Para um homem isso aí caminha de um jeito diferente. O homem, ele vai ter sentimento de autopiedade. Ele vai ter autopiedade, vai ser autopiedoso, né? Cara, por favor, sinta a pena de mim. Eu sou importante, pois estou sofrendo.
Às vezes isso vai ser uma raiva do mundo, principalmente do sexo oposto, uma raiva do país em que vive, né? Uma raiva da situação comum, né? Perfeitamente entendível na situação em que a gente vive. Mas quando se trata de autopiedade, é algo interno, né? É como se ele quisesse ser cuidado e dessa forma será um cara importante, né? Supostamente importante para o mundo. Agora tu imagina um cara desses com um total derrotismo, com um total sentimento de niilismo e autopiedade, quando esse cara, esse é o mesmo cara que está na internet disseminando ódio, principalmente contra o sexo oposto. Mas ele tem autopiedade, ele é carente, ele é fraco, ele é derrotista. E aí surge uma pessoa na vida dele, cara, a primeira coisa que esse cara vai fazer é se tornar completamente submisso a essa pessoa, porque ele teve segundos de cuidado e amor que ele não teve durante anos. Mais uma derrota vai acontecer na vida dele, mais uma história para ele contar, mais repertório para ele ter no seu derrotismo masculino. Como sair disso? Acho que esse é um vídeo autoconclusivo. Tu autoconclui que isso é uma coisa que tu faz para se sentir melhor. E tem uma forma de sair disso, né? Buscando o crescimento pessoal, a qual está contido em todos os outros 700 vídeos desse canal. Eu não vou entrar nesse assunto agora. Então esse vídeo ele é autoconclusivo e eu concluo ele com uma simples frase: tu não é especial por sofrer e a tua dor não é mais legítima do que a dor do outro. E pelo fato de tu pedir ajuda, não significa que o mundo vai te socorrer. Aqui na descrição do vídeo tem um link que é o da cúpula da Alpha Life, onde você pode obter informações de cura, caso você estiver passando por isso. São sequências de áudios que você recebe no WhatsApp com a doutrina da Alpha Life, também o acesso de toda a Alpha Life e o acesso a uma comunidade onde você se conecta com homens que estão buscando as nossas premissas: dinheiro, poder e família. A cúpula da Alpha Life espera por você. Aqui na descrição.